questão número 12. Essa questão aqui, eu particularmente, achei muito complexa para ser aplicada aos alunos do nono ano. Eu consegui resolver ela utilizando a lei dos senos. E que, na minha opinião, tá? Eu, se fosse um estudante, entraria com recurso para anulação dessa questão. A resposta dela existe? Existe sim, tá? Só que no conteúdo programático de matemática não falava exatamente sobre lei do seno, lei do cosseno, nada disso. Aliás, nem tinha muita coisa sobre trigonometria. Falava ali do teorema de Pitágoras, alguma coisa assim, mas questão de seno, cosseno, tangente, nem era comentado. Então, eu particularmente não entraria com recurso para anulação dessa questão, tá bom? Mas vamos resolver ela e vocês vão ver como que resolve ela de fato, né? Beleza? Vamos lá. Ó, considere o quadrilátero IFMS na figura a seguir, tá? Nós temos o I, o F, o M e o S, tá bom? As medidas dos lados IF, esse lado aqui, FM e MS são iguais, tá? É informação importante isso aqui, professor? Extremamente importante. Por quê? Porque quando nós temos os lados iguais, né, dessa figura, e no caso da resolução, nós vamos ter que ficar fazendo divisões, nós vamos ter que dividir essa figura em triângulos. Por exemplo, se eu traço um triângulo mais ou menos aqui, eu tenho que esse triângulo, ele acaba sendo isósceles, né? Isósceles é aquele triângulo que tem dois lados iguais. Ele tendo dois lados iguais, um triângulo assim, ó, que tem esse lado e esse lado igual, tá? Consequentemente, esses ângulos aqui da base são também iguais. E isso facilita demais para a gente resolver um problema, tá bom? Então, quando a gente tem lados iguais, com certeza eles são os nossos amigos aí na hora de resolver essa questão. Tudo bem? Vou continuar a leitura, né? Calcule a medida dos ângulos do ângulo FIS, tá? É esse ângulo aqui, ó, FI e o S. Esse ângulozinho aqui de verde, tá bom? De rosa, aqui, vou colocar de rosa, eu acho que acabou ficando preto. É esse ângulo aí, beleza? Eu coloquei aqui maior a imagem, tá? Para ficar mais fácil da gente trabalhar com ela e facilitar a sua visão aí, tudo bem? Lembrando que esses lados aqui, ó, esse cara tem a mesma medida que esse cara e a mesma medida que esse cara, tudo bem? Nós vamos dividir esse quadrilátero aí em figuras de triângulos, tá? Em dois triângulos. Olha só como é que eu consigo dividir nesse triângulo aqui. Percebeu? Então eu tenho esse triângulo rosa aqui, ó. Tenho dois, aliás, né? Mas o que a gente vai considerar nesse momento é esse triângulo rosa aqui, certo? Eu tenho ele, eu sei que ele é um triângulo isósceles, eu sei que ele vai ser muito importante na nossa resolução, tá? Porque esse ângulo aqui, ó, esse ângulo vai ser igual a esse outro ângulo, tá? Somente aquela partezinha, não o ângulo total, beleza? Nós temos o que também? Nós temos, antes de eu começar a resolução, eu vou te mostrar o que a gente já tem, só para a gente já ir pensando como resolver. Se eu ligar aqui, ó, o F no S, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Tenho dois triângulos, mas o que eu vou utilizar é esse daqui. Certo? Beleza? Então eu tenho esse outro triângulo, que também é um triângulo isósceles, né? Tenho esse lado igual a esse lado, por consequência, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Então a gente dá para trabalhar algumas coisinhas, beleza? Eu vou começar resolvendo essa questão, tá? Eu vou começar resolvendo por aquele outro triângulo que a gente tinha colocado inicialmente. Tudo bem? Ó, vou colocar ele aqui, essa partezinha. E tudo que a gente for considerar nesse momento, tá, pessoal? Vai ser considerando esse triângulo aqui. Perfeito? Considerando esse triângulo que está de rosa aqui. Maravilha? Então vamos lá, ó. Eu sei que como ele é um triângulo isósceles, essa medida aqui e essa medida aqui são iguais. Tudo bem? E também sei que a medida da soma dos ângulos internos de um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E aqui é 84. Então, quanto que sobra para esses dois ângulos? É só eu fazer, ó.
180 menos 84, tá? Então, 8 pega emprestado aqui, vira 7, vira 10, vira 6, aqui vira 0, fica 17, né? 17 menos 8, 96, tá bom? E 96 dividido por 2, eu vou fazer aqui no cálculo, é moleza também, é 48, né? Então, o que significa que esse ângulo aqui, ó, esse é 96, desculpa, 48, né? Se eu dividir por 2 aqui, dá 48, tá bom? Então, esse cara aqui, ó, essa partezinha é 48 graus e esse cara aqui também é 48 graus. Beleza? Então, eu tenho isso, tá? Agora, eu vou considerar um outro triângulo. Eu vou considerar aquele triângulo que a gente construiu ligando o ponto F ao ponto S. Então, eu vou tirar aqui por enquanto, tá? Por enquanto, e vou colocar esse cara aqui, beleza? Então, ó, eu sei que ele também é um triângulo isósceles, ele tá de verdinho, tá? Tá de verdinho aqui, o que eu tô considerando. Eu sei que ele é isósceles, porque a informação do meu problema ele nos traz, né? Que essas medidas são iguais aqui, ó. Perfeito? Então quer dizer que esse tamanho é igual a esse outro. Por consequência, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui também, né? Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz no outro triângulo. Bom, se a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, e aqui eu tenho 156, é só eu fazer 180 menos 156, né? A 8 vira 7, passando aqui emprestado, fica 10 menos 6, fica 4, fica 2 e aqui fica 0, fica 24 graus. Como são dois ângulos, dividindo por 2, fica 12 graus, beleza? Fica 12 graus. Então, esse carinha aqui, ó, esse carinha mede 12 graus, beleza? E esse carinha aqui, essa partezinha pequena, também mede 12 graus, tá? Lembrando que todo nele é 84. Sendo assim, quanto que vai medir essa parte aqui, ó? Essa parte que eu estou fazendo de vermelho, ó. Eu sei que tudo é 84. E só essa parte de vermelho. Se a soma dos dois é 84, é só eu fazer 84 menos 12. Dá para eu descobrir já que é 72, não é? 72, não é isso? Não, 62, né? Não, 72 mesmo, 72. Tá certo. Maravilha, né? Então temos essas informações. Agora eu vou colocar aquela outra parte do triângulo aqui, tá bom? Para a gente continuar descobrindo alguns ângulos que a gente consiga aí, nesse caso, tá? Eu consigo, deixa eu colocar certinho aqui. Opa, gente. Aí, coloquei certinho. Bom, eu consigo descobrir os outros ângulos? Consigo. Olha só. Esse cara aqui, ó, eu consigo descobrir quanto que ele mede, no caso? Qual a medida dele? Consigo, né? Se tudo é 156 e essa partezinha é 48, quanto que vai ser esse ângulo aqui, ó? É só eu fazer 156 menos 48. Tal do pega emprestado, aqui fica 4, fica 16, fica 8, aqui fica 0 e aqui fica 1. 108 graus. Maravilha? Bom, agora eu vou começar a descobrir uns outros ângulos, uns ângulos que estão aqui, ó. Tá? É necessário? É necessário. Esses dois aqui que eu marquei de azul, eles são iguais, porque eles são opostos pelo vértice, tá? Eu vou calcular esses ângulos aqui, porque eu preciso saber esse outro que está aqui em cima. Tudo bem? Então vamos lá, vamos analisar esse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo que está de verde já tem, né? Vou marcar aqui de rosa, então, tá? Esse triângulo rosa aqui. Eu sei que a soma deles é 180 graus, não sei disso? Então, ó, aqui eu tenho 72, tá? 72. Eu tenho esse ângulo aqui que eu não sei, então vou chamar ele de x,
mais 48, isso aqui tem que dar 180 graus. Tudo bem? Então, x é igual a 180. Esses dois carinhas somando aí, ó, o 72 mais o 48, ele dá 120. Tá? Então, vou passar para o outro lado negativo, menos 120. E essa subtração, a gente sabe que é 60 graus, beleza? Então, quer dizer que esse ângulo que está de azul aqui, ó, ele é 60 graus, beleza? 60 graus. E aqui também é 60 graus, tá? Eu vou fazer uma linha para cá para anotar ele. Tá ficando bem apertado, né, turma? Bem apertado, mas é o que vocês ainda iam ficar mais apertado ainda na prova, né, no momento da prova. Mas vamos tentar aí continuar. Esse ângulo aqui, ó, que eu estou marcando, tá? Ele é formando aqui com esse 60, forma 180 graus, forma uma reta. Então, qual vai ser o valor dele para formar 180 graus? A medida dele vai ser 120 graus. Correto? 120 graus. Beleza? E aqui também 120 graus. Agora, pessoal, a gente vai ter que utilizar o que o que é chamado de lei dos senos, tá? O que é a lei do seno? É você pegar, tá? Vou começar aqui com esses 60 graus, ó. Até escrever um pouquinho mais para baixo, se eu puder. Abaixar um pouquinho aqui. Ó, o que a lei do seno fala? Eu tenho que pegar um lado, uma medida, eu vou chamar de A, tá bom? Eu estou utilizando qual triângulo? Eu estou utilizando aqui, ó, o triângulo IFIO, beleza? Deixa eu abaixar aqui. IF, aqui eu estou chamando de O, tá bom? Esse pontinho aqui de O, beleza? IFO, tá? Nesse triângulo IFO, se eu pegar essa medida aqui que eu estou chamando de A, sobre o seno do ângulo dele, qual que é o ângulo referente a esse lado? 60, sobre o seno de 60 graus. Ele tem que ser igual, por exemplo, a eu pegar um tamanho B, esse tamanho aqui, ó, esse tamanho B, sobre o seno dele, tá? Qual que é o seno desse B? Esse seno desse B é esse cara aqui, ó. Quem que é esse cara? 72 graus. Beleza? Vou deixar isso no cantinho. Perfeito? Vou deixar aqui no cantinho. E agora eu vou trabalhar com outro triângulo. Qual vai ser o triângulo que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com o triângulo... Opa, não precisa do igual não. OMS. Qual que é esse triângulo? É o triângulo que vem aqui, OM, e que vai até o S ali em cima, ó. OMS. Estou trabalhando com esse triângulo, tá? Então, eu vou utilizar esse lado, que também é a medida A, porque eles são todos iguais. A sobre o seno dele. Qual que é o seno desse ângulo aqui, turma? O seno desse ângulo é esse de azul. Esse de azul mede quantos graus? 60 graus. Seno de 60 graus. Beleza? Ele é igual a essa outra medida C aqui, ó. C dividido pelo seno dele. Quem que é o seno dele? 108. 108. Seno de 108. Tá? Então, eu tenho essas duas relações aqui, ó. Maravilha? Tenho essas duas relações. Lá no ciclo trigonométrico, o que eu tenho, né? Falando sobre esses dois caras. Ó, eu tenho uma circunferência, tá? Se eu pegar no eixo horizontal aqui, ó, o eixo horizontal, esse daqui é o eixo dos cossenos, tá bom? Cosseno. E esse outro carinha aqui, esse outro eixo, é o eixo dos senos, tá bom? É o eixo dos senos, não funcionou a canetinha. É o eixo do seno, tá? Se eu olhar aqui nas duas que eu fiz a marcação, ó, o seno de 60 aparece nas duas. Você concorda? O seno de 60 aparece nas duas.
E qual que vai ser o seno de 72 e qual é o seno de 108, tá? Vamos localizar onde estaria mais ou menos 72? 72 estaria mais ou menos aqui, ó. Tudo bem? Ele estaria mais ou menos aqui, ó, o 72. Tá? 72 graus. E o 108? O 108 vai estar mais ou menos aqui, tá? 108. O interessante é que se nós somarmos os dois números, o 102 com o 72, a gente vai ter 180 graus, não é? 108 mais 72 é igual a 180 graus. Sendo assim, eles estão na mesma localização, no eixo dos senos. Eles estão exatamente. Ou seja, o seno de 108 e seno de 72 é o mesmo valor, tá bom? É o mesmo valor. Eu posso afirmar isso, ó. Seno de 72 é igual a seno de 108. Inclusive, eles estão no mesmo local aqui. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para eu chegar à seguinte conclusão, que nesse triângulo aqui que agora eu estou fazendo de azul, ó, que nesse triângulo que eu estou fazendo de azul, tá? Esse triângulo de azul aqui, nós temos dois lados que são iguais. Eu posso concluir que o meu lado B e o meu lado C são iguais. Eles têm o mesmo seno. Olha lá, ó. O lado C e o lado B são iguais. Perfeito? Então, eu posso falar que esse triângulo também é isósceles. Beleza? Então, quer dizer que esse ângulo que está aqui, ó, e esse ângulo que está aqui são iguais. Beleza? Então, vamos lá, ó. Eu tenho que a soma é 180 e eu tenho que esse é 120. Então, eu faço 180 menos 120, tá? Eu tenho que, então, é 60 graus. Perfeito? Cada um deles vai valer 30 graus. Então, esse cara também mede 30 graus. E eu quero, agora, ficou moleza, eu quero saber qual que é a medida desse ângulo aqui, ó, que eu vou circular de amarelinho. A medida desse ângulo aqui, então basta eu somar 48 com 30. 48 graus mais 30 graus vai dar o total de 78 graus. A alternativa correta aí, turma, é a letra A. Maravilha? Letra A. Olha, sendo bem sincero para vocês, sendo bem franco, essa questão aqui é uma questão considerada difícil, tá? Por esse método de resolução que eu fiz. Eu, particularmente, entraria com recurso com ela, mas a resolução tá aí, tá bom? Espero que você tenha entendido, compreendido, beleza?